Bem-vindos, ouvintes leitores e leitores ouvintes. Como vocês estão? Vamos ler juntos nessa próxima sequência de vídeos o Duplo Etérico, este livro. Para falar um pouco sobre ele, então é bom a gente falar sobre o autor dele, Major Arthur E. Powell. Arthur Edward Powell. Ele nasceu em 27 de setembro de 1882, no país de Gales. Ele migrou para os Estados Unidos em 69, mais especificamente Los Angeles, Califórnia. Lá ele acabou se casando 2 vezes. A primeira esposa, chamada Hilda, ninguém sabe o sobrenome dela pela internet. A segunda esposa sendo o Winifred May Fellwick. Posso até pôr escrito para vocês verem como escreve. Ele serviu na Índia como tenente pelo Royal Engineers, que é o corpo de engenheiros do exército britânico. No decorrer da vida, ele estudou as principais obras esotéricas de Helena Blavatsky, de Charles Webster e Anne Besant. Foi um teósofo cujos livros foram publicados no início do século XX. Ele escreveu ao todo, no decorrer da vida, 25 livros, cujos quais só 5 foram publicados em português aqui no Brasil. E estes são a sequência de livro que o primeiro a gente vai ler, Duplo Etérico, que fala sobre a parte etérica do corpo e os seus efeitos, os efeitos etéricos, manifestações, doppelgangers e afins. Ele foi escrito em 1925. O segundo foi escrito em 1927, O Corpo Astral, que fala da parte astral do corpo humano e os seus efeitos astrais. E na mesma linha de explicação, em 1927 ainda, ele escreveu O Corpo Mental. Em 1928, O Corpo Causal e o Ego. E em 1930, O Sistema Solar. Esse aqui falando dos 4 anteriores juntos e como eles funcionam juntos. Morrendo, então, em 20 de março de 1969, na Califórnia mesmo. Bom, vamos então à leitura. Nesse vídeo, eu vou ler o prefácio com vocês. Nos próximos vídeos eu lerei um capítulo por vídeo. O próximo vídeo, então, sendo o capítulo 1, no outro capítulo 2 e assim em diante. Qualquer referência a imagens, tabelas, diagramas ou qualquer coisa tipo isto, eu colocarei a imagem no vídeo. Qualquer referência a livros sem ser este mesmo que estamos lendo, também colocarei a imagem no vídeo. E palavras estrangeiras, principalmente as de difícil pronúncia, colocarei escrito no vídeo também, para ficar mais fácil para vocês. Se você gostou da iniciativa e quer mais vídeos de leituras, dá o gostei no vídeo, comenta quais livros vocês gostariam de que lêssemos juntos, se inscreve no canal para me ajudar e aperta o sininho para receber os novos vídeos. Vamos à leitura. Prefácio. Os objetivos deste livro é apresentar ao estudante de ocultismo uma síntese coerente de todos ou quase todos os conhecimentos que se referem ao duplo etérico e fenômenos conexos, transmitidos à humanidade através da moderna literatura teosófica e de pesquisas psíquicas. Estes conhecimentos estão dispersos em grande número de livros e artigos. Destes foram consultados uns 40. O autor deseja observar que sua obra é uma simples compilação
limitou-se a reunir pelo assunto textos que são de autoria de outros. Este método apresenta muitas vantagens. Numa época tão ativa como a nossa, poucas pessoas têm lazer, ainda que o queiram, para manusear inúmeros trabalhos, reunir ensinamentos e dispô-los num todo coerente. Assim, pois, é de real interesse que uma pessoa execute essa tarefa, de que as demais aproveitarão com economia de tempo e esforço. Essa obra revela muita informação nova, pela associação de fragmentos de procedências diversas e sob a mão do compilador. No mosaico assim formado, esboçam-se motivos definidos. Seu trabalho, necessariamente intensivo, destaca certos fatos isolados, que não apresentam individualmente valor ou interesse, mas, aproximados, formam um conjunto substancial e útil. A exposição metódica dos conhecimentos atuais permite apontar as lacunas existentes que, assim evidenciadas, atrairão a atenção de outros investigadores, incitando-os a completar o trabalho já realizado. O autor procurou apresentar com escrupulosa exatidão os materiais reunidos. Em muitos casos, empregou os próprios termos dos autores que consultou. Adaptou ou resumiu quando julgou conveniente, de acordo com o contexto, e omitiu as aspas para evitar que o texto se fizesse pesado e desagradável. Os diagramas e quadros apresentados são originais, meramente esquemáticos, não constituem, portanto, representação exata dos fenômenos que tentam elucidar.